Oi pessoal, eu sou Franciele, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia por trás de Ataque dos Titãs. O que foi aquilo? Uma explosão? Ei, Armin, espera! O que foi? O que é que você tá olhando, hein? Não pode ser. Aquela muralha tem 50 metros de altura. É um deles. É um titã. Desde os primeiros episódios, a gente já é jogado em uma situação extrema, a queda da muralha marinha. O ataque do titã colossal e a morte da mãe de Eren são o trauma inicial. Na psicologia, esse tipo de evento traumático pode gerar o que chamamos de transtorno do estresse pós-traumático. Ei, Sr. Hannes! O que você tá fazendo? Muito obrigado. Ei! Não! Mamãe! Eren! Mikasa! Vocês têm que sobreviver! A imagem da mãe sendo devorada não é só uma imagem de choque, é o início de um trauma que leva à motivação. Para Eren, ver a sua mãe sendo devorada não foi só uma tragédia, mas o início de uma motivação. A raiva e o ódio vividos por essa situação se tornaram um combustível para ele. Amanhã mesmo. Não dá pra ficar alimentando gente inútil. Eren! Que foi? Não se preocupa com isso. Você pode aprender amanhã, Eren. Eu sou patético. Eu nunca vou conseguir acabar com os titãs desse jeito. Você devia esquecer essa coisa de uma vez. Como assim? Você devia esquecer essa história de ser soldado. Porque lutar não significa só sacrificar a própria vida. Cala essa boca! Você não lembra do que aconteceu naquele dia, não? Acha mesmo que vai me convencer a ir embora? Ele não quer apenas sobreviver, ele quer destruir os titãs. Esse momento descreve por que Eren cresce com tanta raiva e desejo de vingança. É uma tentativa de dar sentido ao trauma, de transformar a dor em propósito. Ele é um personagem que representa muito bem o processo de formação da identidade. No começo, ele é movido por ódio e vingança, mas ao longo da série a gente consegue perceber alguma mudança, o que gera diversos conflitos, com os questionamentos de quem sou eu? Um herói que luta pela humanidade? Ou um vilão que destrói tudo em nome da liberdade? Agora, eu preciso virar um titã. Ou terá sido tudo à toa? Eren! Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma, seu merda! Você continua sendo um bosta, um inútil! Não mudou nada! Mamãe, eu não consigo mais. Eu ainda não posso fazer absolutamente nada. Esse dilema lembra o conceito de crise de identidade, muito estudado na psicologia do desenvolvimento.
O Eren é um personagem que mostra como em momentos de crise a gente pode acabar se perdendo na motivação, acreditando estar certo mesmo quando a gente acaba se tornando o próprio monstro que a gente deseja destruir. O Willy Tybur tem toda a razão. Eu sou o vilão da história. Vou acabar destruindo o mundo todo. Só que para mim, vocês não são muito diferentes. Naquele dia, quando a muralha foi destruída, os titãs invadiram a minha cidade. E a minha mãe foi morta na minha frente. Eu não estava entendendo nada. Por que, Rainer? Por que naquele dia minha mãe foi comida por um titã? Foi porque, naquele dia, nós quebramos a muralha. E por que vocês fizeram isso? Para invadir Parades durante o caos e observar a reação do Rei das Muralhas. Qual era seu objetivo? Salvar o mundo, capturando o Titã original. Entendi. Então se era para salvar o mundo, não tinha jeito, não é? Psicologicamente, o momento do estrondo revela o conflito de identidade. Ele acredita estar lutando pela liberdade de Eldia, mas ao mesmo tempo está destruindo tudo que vê pela frente. E é aquele dilema moral. Até onde eu vou em nome daquilo que eu acredito? Que tipo de resposta é essa? Eu ainda não perdoei você! Você ignorou os sentimentos da Mikasa. Você acha isso certo? A Mikasa viveu a vida inteira dela pensando só em você. Você acha que basta dizer isso pra ela que ela vai te esquecer e pronto? Pensando no bem da Mikasa, vai ser melhor mesmo se ela conseguir te esquecer de uma vez por todas. Daqui a pouco ela vai encontrar uma pessoa legal e vai viver o resto da vida dela numa boa. Não. Eu não quero isso. Eu não quero que ela consiga outra pessoa. Eu quero que ela pense em mim pro resto da vida. E depois que eu morrer aqui, eu quero que ela fique uns 10 anos pensando em mim. Sério? Eu nunca achei que você falaria uma coisa brega dessas. Mas você não pode contar isso pra ela. Eu quero que ela seja feliz de verdade. Mas eu... Que droga! Eu não quero morrer. Eu não quero deixar minha casa nem vocês. A gente vai achar outra saída. Tem que ter um outro jeito. Não tem. Assim como eu, nenhum deles queria morrer. Mesmo assim, eu fui lá. 80%. Eu pisoteei 80% da humanidade. O Eren representa o perigo de quando a dor e o trauma se tornam a única lente pela qual enxergamos o mundo. Já a Mikasa revela o outro lado psicológico, o apego. Depois de perder a família de forma brutal, ela acaba criando um vínculo quase inquebrável com Eren. Na psicologia, falamos de estilos de apego, e o de Mikasa é claramente um estilo de apego ansioso. Ela coloca toda a sua segurança emocional nas mãos de uma única pessoa. Isso explica porque mesmo quando Eren toma decisões questionáveis, ela continua ao lado dele. O que ele pudesse. Esse é o Titã original. O que é que a gente vai conseguir fazer contra ele? Mikasa. Nós precisamos matar o Eren. Mikasa! 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 Se concentre em salvar o Armin e mais nada! Fora isso, não precisa pensar em nada. A história de Mikasa mostra como o apego pode ser fonte de força, mas também de fragilidade quando depositamos ele em uma única pessoa. Já o Armin é um exemplo de personagem que trabalha com a inteligência emocional. Ele não é o mais forte fisicamente, mas sabe ler as pessoas, o contexto e as emoções. A cena em que ele convence os outros a seguirem um plano arriscado ou se arrisca contra o Titã Colossal mostra a sua habilidade de pensar no coletivo. E na psicologia, isso nos lembra o conceito de resiliência. Quem não é capaz de abrir mão das coisas não vai conseguir mudar nada. Eu já sei. Para mudar, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Eu preciso abrir mão da minha esperança ingênua. Eu vou... O Eren... Usar a criatividade e as emoções para superar as adversidades, mesmo quando a realidade é muito difícil.
Já o Capitão Levi é um retrato do luto constante. Ele vê os companheiros morrerem, líderes caírem e carrega essa dor consigo. Droga! Eu nunca deixei de cumprir uma ordem daquele cara. Nenhuma. Porque essa última ordem tem que ser tão complicada. Talvez a nossa função tenha acabado naquele dia. Levar os pirralhos até o mar. Talvez esse fosse o nosso papel. Aí, as vidas que vocês ofereceram em sacrifício foram só para esmagar as vidas dos outros. Não pode ser. Foi pelo mundo sem titãs que nós sonhamos. Pelo mundo ideal e leve que nós queríamos. Se não for assim, não vale a pena terem oferecido seus corações. Orin, eu não me arrependo por não ter escolhido você. Ele tem exatamente o seu olhar. E nós vamos confiar o futuro a ele. Psicologicamente, o Levi nos mostra o luto acumulado, quando não é possível processar a perda antes que outra já aconteça novamente. E isso explica sua frieza e distância emocional e também a forma prática com que ele lida com a morte. Mas, ao mesmo tempo, é essa dor que alimenta sua determinação. Ele não luta só contra os titãs. Ele luta para dar sentido a todos aqueles que já morreram. Estavam assistindo tudo. Parece que esse é o final. Foi para isso que entregaram seus corações. Sasha. E os titãs não são só monstros gigantes. Psicologicamente, eles representam os medos coletivos. O desconhecido, a violência, a ameaça externa que a gente não entende. A muralha, nesse contexto, é uma metáfora para a zona de conforto, onde a humanidade se prende acreditando estar segura, mas também acaba estando limitada. E essa metáfora conversa com a psicologia social, a ideia de que o medo pode estar em sistemas de controle, onde liberdade e segurança estão em constante conflito. Conforme a série avança, os inimigos não são mais os próprios titãs, mas sim a humanidade. Essa virada mostra um dos maiores dilemas da psicologia social. Até onde a gente vai para sobreviver? Os dilemas de Eren, os planos de Zack e as decisões de Erwin. Todos levantam a questão da moralidade. Não existe certo ou errado absoluto, mas justificativas. Ataque dos Titãs nos obriga a confrontar o desconforto e perceber que até os vilões acreditam estarem certos. Não existem heróis absolutos. Erwin manda os jovens à morte em missões suicidas, acreditando que o futuro vale mais que muitas vidas. Se ficarmos aqui, só vamos receber mais pedradas. Preparem-se para a missão! Então nós estamos indo direto para a morte? Estamos. Está dizendo que é melhor morrer lutando? Já que nós vamos morrer. Estou sim. Espera. Se a gente vai morrer mesmo, não importa como seja. Pode até ser desobedecendo ordens. Porque não faz diferença, não é? Está precisamente certo. Não faz diferença nenhuma. Não importa quais eram seus sonhos e ambições. Não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Isso quer dizer que a vida não tem sentido? Que nosso nascimento não teve sentido? E nossos colegas que caíram antes, as vidas deles também foram sem sentido? Não, não foram! Nós damos sentido à vida dos nossos colegas! Uns morreram com coragem, outros com medo! Mas quem dá sentido à vida deles somos nós, os vivos que não vão esquecer deles! Morremos confiando a nossa memória!
aos vivos que vão continuar! Este é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel! Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus corações! Zack planeja a eutanásia dos Eldianos, acreditando que essa é a única forma de obter paz. E o Eren, no estrondo, acredita que exterminar o mundo é a única saída. Tudo isso levanta uma questão central da psicologia moral. Até onde podemos ir justificando as nossas ações em nome de um bem maior? A obra nos mostra que a verdadeira batalha nunca foi contra os titãs, mas sim contra nós mesmos. Mas a psicologia de ataque dos titãs não está só em Eren, Mikasa ou Armin. Quando olhamos para o lado de Marley, percebemos que a guerra cobra um preço emocional devastador. E ninguém representa isso melhor do que Rainer Braun. Rainer é um personagem marcado pela dualidade. De um lado, ele é o guerreiro enviado por Marley, criado desde criança para destruir as muralhas. Do outro, ele viveu anos dentro de Paradis, criando amizades e laços, como se tivesse duas personalidades. É tarde demais. Eu não sei mais o que fazer. Agora, só me resta encarar as consequências das minhas ações como um guerreiro e cumprir o meu dever até o fim. E esse contexto é um terreno fértil para aquilo que chamamos de transtorno de estresse pós-traumático e transtorno depressivo maior. Rainer sente culpa, sente que traiu tanto os amigos de Paradis quanto a sua própria nação. E isso cria um vazio, uma falta de propósito que em muitos momentos o leva a pensar na própria morte. Sempre em frente. É o que dá pra fazer, né? Você tem razão. Você não disse que ia matar até o último dos titãs? Eu confio em você, Eren. E a sua depressão acaba sendo tão profunda que há cenas em que ele pensa em acabar com a própria vida. E é aqui que Ataque dos Titãs mostra algo realmente brutal. Que barulheira. Dá pra fazer silêncio? Por favor, fiquem quietos. Calem a boca, pirralhos! Ai, parem com isso! Por quê? Vocês... A guerra não destrói apenas corpos, mas também as mentes. E Rainer não está sozinho. Marley cria crianças para a guerra, moldando elas como se fossem armas. Gabi, Falco e tantos outros são exemplos de como o regime pode manipular a juventude pelo medo e nacionalismo. Escuta tudo com muita atenção, Falco. Você tá no meio da batalha que vai encerrar uma guerra que acontece há 4 anos. Se a gente conseguir tomar o Forte Slava... Na psicologia social, isso é explicado pelo conceito de doutrinação, quando você ensina desde cedo uma criança a ver o outro como inimigo. E assim, a ideologia se mistura com a sua identidade. E isso gera jovens que crescem sem aprender a confiar em si mesmos, só em autoridades. Eu vou fazer o que eu quero, então. Eu vou arrancar esse negócio do seu braço. Devolve! Mas pra quê? Pra mostrar que eu sou Meldiana de bem! E sem isso eu sou igual ao resto desses demônios! Do que você tá falando? Isso não faz sentido nenhum! Então me deixe em paz! E o peso psicológico disso é enorme. Porque quando esses jovens descobrem que os seus inimigos também são humanos, o choque de realidade é devastador. Marley, em si, representa o poder da manipulação em massa. Maldito! Eles são eldianos que sofrem de traumas psicológicos. No nosso país também tem isso? É o que acontece quando você fica cavando as trincheiras da linha de frente por tempo demais. Bombas e balas passando na sua cabeça o tempo todo. Fiu! Acabou! Ah, pronto. Eles se assustaram de novo. Ei, tá tudo bem? É um regime autoritário que usa propaganda, medo e segregação para controlar tanto a sua população quanto os eldianos. Na psicologia, experimentos clássicos como o de Milgram e Desembargo acabam mostrando como pessoas comuns podem acabar se submetendo a ordens cruéis quando estão dentro de um sistema de autoridade. E Marley é o retrato disso, um império que desumaniza parte da população, criando uma sociedade em que a crueldade parece normal.
Olhando para Rainer, Falco e os outros, podemos perceber que Ataque dos Titãs não cria vilões unidimensionais. Cria seres humanos moldados pelo trauma, pelas manipulações e pela guerra. E talvez seja isso que torna a obra tão intensa. Mostrar que em uma guerra todos são vítimas, mesmo aqueles que parecem estar no poder. No fim, Ataque dos Titãs é um estudo profundo sobre a mente humana em situações extremas. É sobre trauma, apego, identidade, medo, luto coletivo. Mais do que uma história de titãs e muralhas. É uma história sobre nós mesmos, sobre como enfrentamos o nosso monstro interno e o preço daquilo que chamamos de liberdade.